Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: Este é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: Ele é o Messias. Mas alguns objetavam: Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi? E virá de Belém, povoado de onde era Davi? Assim houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: Por que não o trouxestes? Os guardas responderam: Ninguém jamais falou como este homem. Então os fariseus disseram-lhe: Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita? Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Eles responderam: Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Estamos na manhã de sábado. O Evangelho de São João mostra os diálogos sobre Jesus, como ele é aceitado e rejeitado. Por isso nós não devemos nos assustar se o mundo nos rejeitar. Se nós experimentarmos a divisão, alguém que nos aceita e outros que rejeitam, é preciso olhar para o caminho de Cristo, para a sua cruz, e entender que os nossos sofrimentos são pequenos diante do sofrimento de Jesus. No início do Evangelho, nós vamos ver que a multidão escutava Jesus e afirmavam: Este é verdadeiramente o profeta. Então Jesus, ele conquistou muitos corações e continua a conquistar. João diz ainda que outros afirmavam: Ele é o Messias, enquanto outras pessoas colocavam a interrogação: Porventura o Messias virá da Galileia? E começa a dizer que Jesus não é da descendência de Davi, embora ele venha da linhagem de Davi. Mas, por racionalismo, por um fechamento, seja intelectual ou espiritual, os fariseus e os mestres da lei não acolheram Jesus. Então a nossa razão, a nossa forma de pensar, de especular, de investigar é importante, mas a fé é muito mais do que o racionalismo. Nós precisamos da razão e precisamos da fé. Na Sagrada Escritura nós vamos entender que a nossa razão, ela é iluminada pela fé. Por isso São João Paulo II vai escrever uma carta encíclica chamada Fides et Ratio, a fé e a razão. As duas nos conduzem para Deus, como duas asas que elevam o nosso ser ao Senhor. Então nós precisamos caminhar com a nossa capacidade de compreender, de conhecer, mas também com a fé que nos impulsiona para frente. Muitas vezes, se a gente ficar cultivando a nossa cabeça dura, as pessoas podem se afastar de nós. Então nós precisamos
muito cuidar para não fechar o nosso intelecto. É muito importante a gente entender que é melhor ter paz, ter harmonia, cultivar os relacionamentos do que ter razão. Nem sempre ter razão vai nos dar a felicidade. O Evangelho ele continua, mostrando que alguns queriam prendê-lo, mas ninguém colocou a mão em Jesus. E os guardas voltam para os sumos sacerdotes que vão interrogar: por que não o trouxestes? E os guardas responderam: ninguém jamais falou como este homem. Então Jesus tocou mesmo o coração dos guardas romanos, pessoas habituadas à dureza, à rigidez. Jesus tocou o coração dos guardas, mas não tocou o coração de alguns fariseus e mestres da lei. Um fariseu chamado Nicodemos, São João diz que ele tinha encontrado com Jesus, e ter encontrado com Jesus para São João é ter uma experiência de fé. Ele encontrou com Jesus e Jesus encontrou-se com Nicodemos, ou seja, conquistou o espaço no coração de Nicodemos. Então, para ter fé em Cristo, nós precisamos deixar que Jesus se encontre conosco. A sua oração, a sua meditação da palavra, a sua vivência eucarística precisa ser um encontro de fé, onde Jesus pode tocar a sua vida, pode lapidar os seus excessos, pode te dar equilíbrio, sabedoria, onde Jesus pode conquistar o seu coração para o Pai. Irmãos e irmãs, é importante abrir toda a nossa vida para Jesus entrar em comunhão conosco. E hoje nós podemos concluir a nossa reflexão pedindo perdão a Deus pela dureza de coração, pelas vezes que nós duvidamos, pelas vezes que deixamos de acreditar, que deixamos de rezar, que deixamos de ir à missa. Hoje nós precisamos lembrar, recordar com muita atenção os momentos fortes em que Jesus esteve conosco, em que Ele esteve ao nosso lado, em que Ele agiu na nossa vida, onde Ele nos abriu a esperança, nos abriu ao perdão, à reconciliação. Vamos recordar a mão forte de Deus na nossa vida. Essa mão poderosa de Deus, a presença de Deus, nunca será apagada. E é voltando nesses momentos onde Deus falou conosco que nós precisamos conquistar força, crescer na fé, para não desistir de Deus. Não desista deste Deus que te ama imensamente, que conquistou o seu coração, que deu a vida por ti no madeiro da cruz, porque Ele nunca desistirá de você. Deus não desiste de nós e não devemos desistir jamais dele. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.